O Fluminense terminou a preparação para o jogo contra o Cerro Porteño nesta quinta-feira pela Libertadores da América e temos novidades. Poderemos ter jogadores de volta ao time, incluindo jogadores de defesa e também do meio de campo. A gente vai trazer as novidades do Fluminense nesta quarta-feira e teve protesto também no CT Carlos Castilho. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para te atualizar mais uma vez nesta quarta-feira, segundo tempo do canal Ligados no Flu, com as notícias do campeão da Libertadores de 2023. Quero pedir no início desse vídeo para você que não está inscrito ainda, para você se inscrever aqui no canal, se inscreva aqui no canal, é muito importante, gente, que você faça a sua inscrição, porque assim o YouTube pode te notificar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Não esqueça também de deixar o seu like neste vídeo. E aquela super dica nesse início de trabalho aqui para você é que a Outsider Tours tem pacotes para você que pretende ir ao Super Mundial de Clubes da FIFA o ano que vem nos Estados Unidos, com a presença de Fluminense, Palmeiras, Flamengo, River Plate, garantiu também classificação pelo ranking da Conmebol, enfim, grandes equipes do futebol europeu, são 12 equipes do futebol europeu, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Real Madrid, enfim, vai ser uma grande festa lá nos Estados Unidos. A Outsider leva você, acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou o link que está na descrição desse vídeo, e com o cupom Ligados no Flu 5, você ainda ganha 5% de desconto. Recado dado, vamos falar então de Fluminense, que teve protesto hoje no CT Carlos Castilho. A gente traz aqui a matéria do site GE falando sobre esse grupo de torcedores que foi ao CT para poder conversar com a diretoria, com integrantes da diretoria, na manhã desta quarta-feira. A matéria do Marcelo Neves está dizendo que, apesar do protesto, a manifestação foi pacífica. O grupo foi recebido pelo vice-presidente-geral Matheus Montenegro, pelo diretor de futebol Paulo Angione e pelo diretor de planejamento Fred. Houve cobranças em alguns pontos e também promessa de apoio à instituição. Apesar do desejo, o grupo não teve contato direto com os jogadores do elenco. A mensagem do protesto foi transmitida a eles posteriormente através da diretoria. Bom, gente, vou mostrar aqui as imagens desse protesto. Torcedores chegando no CT Carlos Castilho. Como a gente disse, né? Foi um protesto pacífico, foi tudo na paz, tudo tranquilo, sem confusão, né? Os torcedores foram lá para tentar conversar e, né, mostrar que a parte da torcida, ou grande parte da torcida, está insatisfeita com o momento que o Fluminense tem vivido. Uma situação que a gente acha que a gente deveria comentar aqui é que a matéria não fala quais são esses pontos que o torcedor foi cobrar. São as improvisações do Diniz, são os reforços, né, que não se encaixaram, só foram cobrar apenas os resultados. Essa informação a gente não tem, né, de quais foram os pontos abordados pelo grupo de torcedores nesse protesto pacífico hoje no CT Carlos Castilho. O Fluminense, ele encerrou nesta quarta-feira a sua preparação para o jogo diante do Cerro Porteño. A gente vai mostrar imagens do treino do Fluminense nesta quarta-feira. As imagens que foram postadas no site Flickr. E de cara a gente já tem uma novidade, né? É a presença do Renato Augusto. Ele que ficou fora do jogo da segunda-feira diante do São Paulo. Renato Augusto, então, de volta, né, ao time do Fluminense. Também não viajou para a partida contra o Colo-Colo no meio de semana passada. Participou, então, do treinamento de hoje. Está aqui de novo o Renato Augusto, trabalhando com bola. Então pode ser uma novidade no time do Fluminense para esse jogo de amanhã. Pode ser uma opção a mais para o Diniz aí no banco de reservas. Outra novidade no treino, a presença não chega a ser uma novidade, porque ele já vem treinando nos últimos dias, mas a presença de Gabriel Pires. Gabriel Pires treinando é bom. É um bom jogador, gente, só que tem que jogar. É um bom jogador, mas tem que jogar.
Então, o Gabriel Pires também participou da atividade e pode ser relacionado para o jogo de amanhã. Treinou hoje, vem treinando nos últimos dias, então pode ser outra novidade para o jogo de amanhã. Tá de novo aqui o Gabriel Pires, Calegari também, que ainda não teve oportunidades desde que se recuperou de uma lesão, o Diniz junto com o Eduardo Barros, e temos mais novidades aqui no treino. Eu vou mostrar para vocês, é de novo o Renato Augusto. Outra novidade no treino foi esse cara aqui, ó, Thiago Santos, que também não chega a ser, né, uma novidade, porque ele também treinou nos últimos dias. Mas a presença dele é um bom sinal, sinal de que ele, Gabriel Pires, Renato Augusto, tem chance de serem relacionados para o jogo de amanhã. O Diniz está precisando ter mais opções para montar o time, para que o time possa voltar a convencer o torcedor. O Fluminense está vivendo uma fase aí terrível. E a gente precisa de todo mundo à disposição, todo mundo bem. Thiago Santos, Gabriel, o Renato Augusto, os outros que estão contundidos também. A gente tem a expectativa aí de que o André e o Samuel Xavier possam voltar o quanto antes, Marlon também, né? Então, enfim. Mas só de você saber que de repente pode ter à disposição o Thiago Santos e o Gabriel Pires para o jogo de amanhã, a torcida já fica um pouco mais tranquila, porque o Felipe Melo está suspenso. E o Manuel dificilmente terá condições. Ele se machucou no jogo contra o São Paulo. Dificilmente vai ter condições. Então, nossa zaga, a tendência nesse momento seria uma zaga com o Antônio Carlos e o Felipe Andrade. Hoje, a provável escalação do Fluminense seria Fábio, Marquinhos, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Marcelo, Martinelli, Lima e Ganso, Keno, Arias e Cano. Porém, o Diniz pode fazer uma alteração ou outra. Existe sempre a possibilidade do Martinelli ser recuado para a zaga. O Diniz já fez isso outras vezes. E o Alexander tem atuado bem. Então, não me surpreenderia se o Diniz colocar o Martinelli na zaga e o Alexander no meio junto com o Lima e o Ganso. Existe também, como eu já falei, a possibilidade, né, da escalação do Thiago Santos como zagueiro ou do Gabriel Pires como zagueiro. Só que aí entra em campo uma outra situação, que é a questão do ritmo de jogo. O Gabriel Pires não joga desde o dia 17 de fevereiro, são 3 meses. E o Thiago Santos, gente, está afastado do time desde o dia 10 de abril, um mês afastado, pouco mais de um mês afastado. Então, né, não sei se o Diniz vai escalar esses dois começando por causa da questão de ritmo de jogo. Vamos ver, o Diniz ele tem algumas opções, a verdade é que o Fluminense tem jogado, né, essas últimas semanas muito desfigurado, sem vários jogadores, quando não é suspensão, é contusão, trouxe aqui no meu outro vídeo, no primeiro vídeo de hoje, né, o Fluminense teve aí 23, 24 contusões já ao longo de 2024, é muita coisa, gente, estamos em maio ainda, 23, 24, é muito mais do que poderia se imaginar. Agora, claro, um elenco envelhecido, o risco de lesão é maior também. Então, o Fluminense ele dobrou a aposta quando contratou, né, jogadores já em fim de carreira. Sabia que isso poderia acontecer, mas o Fluminense quis fazer essa aposta e agora, né, a gente tem sofrido com todos esses problemas. Mas tomara que a partir de amanhã o Fluminense comece a reencontrar o caminho das vitórias. Até porque a gente vai ter uma sequência boa de jogos no Rio de Janeiro. Serão 4 jogos no Maracanã e 1 no Newton Santos contra o Botafogo. O Fluminense também terá agora algo raro ultimamente, que é uma semana de descanso. Porque ele não joga no fim de semana pelo Brasileirão. Ele joga amanhã com o Cerro Porteño e vai jogar de novo só na quarta que vem contra o Sampaio Corrêa, que é um jogo também teoricamente tranquilo, que dá até mesmo para o Diniz poupar algumas peças. Então, é tempo suficiente para o Diniz, né, mais uma vez tentar trabalhar o time, recuperar alguns jogadores que estão contundidos, para o clássico contra o Botafogo no outro sábado, sem ser sábado agora, no outro sábado. Então, vamos ver como é que o Diniz vai armar o time para o jogo de amanhã, é jogo importante que pode dar ao Fluminense a classificação antecipada para as oitavas de final e dar tranquilidade para jogar o último jogo. Não ter aquele desespero que foi o ano passado contra o Sporting Cristal, que o Fluminense ele não podia perder de jeito nenhum o jogo. Então, ganhar amanhã significa não só a classificação, em primeiro lugar na chave, mas significa também
tranquilidade para o último jogo, na última rodada contra o Alianza Lima. E poder passar essa semana, até quarta-feira que vem, com o clima um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo, né? Com a vitória assegurada, em caso de vitória sobre o Cerro Porteño. Cerca de 38 mil ingressos vendidos até agora. Tomara que até amanhã o público melhore um pouco mais, porque o Fluminense precisa do apoio do seu torcedor para poder reencontrar o caminho das vitórias, gente. Bom, é isso, pessoal. Grande abraço a todos, obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo encontro.